Olá pessoal, Viva Cristo Rei! Um dos vídeos que eu faço aqui no canal é sobre conversões de protestantes ao catolicismo, ou seja, ex-protestantes. Hoje eu vou trazer uma história de uma ex-protestante que foi perseguida, caluniada e por vezes deixada de lado mesmo, por amigos, por pessoas que estavam ao lado dela em muitos momentos. Mas quando ela se converteu ao catolicismo, as pessoas rejeitaram muito essa ideia. Olha só. Da minha conversão, quem me acompanha lá no Instagram já viu, né, que eu tenho frequentado muito a Igreja Católica. Eu sempre fui católica de BGE, aquela que ia só quando precisava na igreja. E quando a gente chega em algum momento, meio que no fundo do poço, algum problema, que a gente precisa pedir socorro, são nessas horas que Deus puxa a gente, chama a gente. No meu caso, eu voltei em uma novena, onde uma amiga minha me chamou, porque eu estava passando por uma situação muito difícil, eu estava sendo perseguida. Eu não contei muito sobre esse assunto, porque é um assunto assim que eu acho delicado. 2024 foi um momento assim bem difícil, de muito medo, que me tirou do eixo e que mudou toda a minha vida. Foi por causa dessa perseguição que eu comecei a fazer uma novena, e nessa primeira novena já aconteceu algo assim que Deus queria que eu estivesse lá, naquela novena. E ali tudo começou. Foi assim, aonde realmente eu falei, eu tenho que voltar. Hoje eu vejo assim como um chamado de Deus, assim, como uma resposta para mim. Adri, eu sei que você quer estar próxima de mim, porque eu já estava desde 2023 mais íntima, mas eu rezava em casa, com a minha Bíblia em casa. Eu não ia em nenhum lugar congregar, né? Não tinha essa comunidade onde eu podia, assim, onde tinha um sacerdote que falava contigo, onde tinha esse superior, né? Eu não tinha essa proteção, digamos. E a resposta de Deus para mim foi a seguinte: Adri, se você não estiver na igreja, eu não consigo mais te proteger, porque ele já tinha me protegido tanto, de tantas outras coisas, de tantas outras ameaças. Então, ali eu entendi. E desde então, eu não saí mais de lá. E eu tô muito feliz, assim, porque, gente, você sentir, assim, Deus, sentir o Espírito Santo, Jesus na tua vida, é inexplicável. E eu quero vir aqui e falar pra vocês como tudo isso aconteceu. Só que eu preciso me preparar muito psicologicamente, porque não envolve só a mim, envolve outras pessoas. Eu preciso pedir autorização para falar sobre esse assunto. Hoje, digamos que essa perseguição, ela tá meio que resolvida, assim, né? A pessoa sumiu, na verdade. Nunca mais tive notícias, graças a Deus. Só que me atormentou muito, me prejudicou em trabalhos, enfim, foi o caos. Na verdade, desde o momento em que eu pisei dentro da igreja, assim como eu tive muita paz, eu tive muito caos, muita tormenta na minha vida. Gente, assim, ó, repelindo na minha vida. Gente voando, sabe? Tipo, meu Deus, eu olhava pro lado e falava, cadê, né? Aqueles amigos, os amigos de festa. Enfim, é uma loucura, é uma loucura. É exatamente como me falavam. Quando você vai pra igreja e fala, Deus, seja feita a tua vontade, se prepara, que vai vir muita mudança na tua vida. E assim, eu já tava numa fase em que eu não frequentava mais certos lugares, eu não me sentia mais bem nessas festinhas, bebedeira, fofocaiada, essas coisas assim que às vezes a gente acaba se envolvendo sem pensar direito. Eu tava muito assim, sabe, suja dessas coisas assim, e aos poucos eu fui conseguindo me afastar, então eu fui vendo que eu não era mais a mesma. E pra quem não sabe, eu era uma católica de BGE, que só ia na missa em momentos assim que precisava, nunca frequentava, assim, né, semanalmente e tal. E agora eu tô voltando, assim, ainda não sou perfeita nisso, tenho muitas falhas até. Essa é uma questão, né, porque a pessoa, quando você começa a postar sobre Deus, começa a vir um monte de pedra, né? A pessoa, agora tá se achando santa. Calma, gente, não é isso. Na verdade, a gente tá lá porque a gente sabe o quão pecadores somos e que a gente precisa estar lá pela misericórdia de Deus todos os dias. Então, a gente sabe que é falho. Pelo menos eu, né? Não sei, eu acredito que a grande maioria seja assim. A gente tá lá porque a gente sabe que a gente erra e a gente vai errar. Ninguém é perfeito, todo mundo é pecador. E se julgar, né? Se intitular realmente um santo, um beato, não existe isso. Só que a gente é muito julgado, muito criticado, assim. Eu recebi críticas, apontamentos de dedo. Agora tá se achando. Nossa, já fez tanta coisa, agora tá lá na igreja, tá postando. Porque fica postando dentro da igreja. Nossa senhora, o que teve desse tipo de comentário, assim, sabe? No começo me afetou bastante, fiquei bem triste. Hoje em dia já, tipo, é uma coisa assim que eu vi que é normal, não adianta eu querer lutar contra isso, que as pessoas... Chega um momento que hoje eu tô vendo pessoas que me criticaram e me julgaram começando a fazer o mesmo trajeto que eu fiz, sabe? E eu acredito que elas devem pensar, puxa,
Eu julguei a Ada e eu tô aqui agora fazendo a mesma coisa que ela. Então, que bom, sabe? Eu fico feliz que as pessoas um dia acabam vivenciando isso e vendo que talvez elas julgaram alguém de maneira errada. Pessoal, toda vez que eu vejo alguém falando sobre esse martírio da ridicularização de pessoas que às vezes não aceitam, não entendem, ou até mesmo ridicularizam quem se torna católico, eu lembro daquela frase, né, dessa frase que eu vou deixar para vocês aqui, do Bento XVI, que ele diz o seguinte: o católico de hoje tem que estar preparado para o martírio. Não o martírio do derramamento de sangue, mas o martírio da ridicularização. Bento XVI. Então essa frase do Bento XVI, ela é muito atual, ela faz muito sentido. Por quê? Porque muitas vezes os católicos, eles não são. A maioria das vezes nós não estamos lutando uma grande guerra, morrendo pela igreja, lutando literalmente, derramando sangue literalmente. Mas o fato de ser ridicularizado, de falar, por que você tá ligando com religião, falando sobre esses assuntos, discordando, concordando, trazendo essas abordagens, dessas pessoas, esses assuntos, que loucura é essa? Vai viver sua vida, né? Então esse é o martírio da ridicularização que muitos nós podemos passar. Mas se nós acreditamos em algo, temos uma convicção da verdade, não devemos temer isso de jeito nenhum. Salve Maria, Deus abençoe.